Saudações investidores, eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos aqui da Investidor Moderno. Hoje a gente entra aí mais um dia para fazer uma análise técnica do Bitcoin. O objetivo dessa análise é passar as principais probabilidades do preço para vocês, tanto falando de tempos gráficos grandes, como o diário, que vai ser o primeiro que a gente vai apresentar, como de tempos gráficos inferiores. Hoje a gente também vai falar do 4 horas, do 1 hora e do 15 minutos, para entender completamente aí quais são os próximos passos do Bitcoin, ok? Antes de começar aqui, eu queria pedir aquela moral para vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar nosso trabalho aí com os amigos. Beleza? Então vamos começar aqui essa análise. A primeira coisa que a gente tem que nos atentar vai ser uma análise aqui no diário. A gente está na BitMEX, vai ser a análise de todos os tempos gráficos. E no diário, o que a gente pode enxergar? A gente enxerga que o Bitcoin está em uma clara tendência de alta. Assim como a gente passou por uma clara tendência de baixa no ano de 2018, tudo leva a crer que a gente possa voltar a ter uma clara tendência de alta. E essa nossa subida aí no começo do ano foi extremamente muito forte, né? A gente ficou surpreso de tamanha força que o Bitcoin mostrou, batendo nos 3 mil dólares e chegando ali quase nos 14, né? Mais de 300% de valorização. E o que a gente sempre falou é que a gente necessitava de uma correção de toda essa onda. Essa correção aconteceu, ao que tudo parece, ela terminou um pouquinho antes do que a gente esperava, né? A gente estava postando que ela poderia chegar aos 8.500 dólares na região de 0,5 de Fibonacci e até mesmo na região de 6 mil dólares, que a gente sabe é o principal suporte de longo prazo aí do Bitcoin quando a gente vai olhar muitos anos, né? Então, no momento a gente foi até aqui os 9 mil dólares, fizemos um fundo duplo aqui nessa região, na região da média de 72 períodos, né? A gente falou com vocês diversas vezes que essa região no diário era um ponto aí de suporte natural do preço e a gente bateu de novo nela, né, duas vezes aqui e voltamos a subir. No diário, assim, eu continuo falando com vocês a mesma coisa que a gente está falando em toda essa alta aqui. A gente está em tendência de alta, tá? Então a probabilidade da gente continuar subindo esse ano aí, testar os 20 mil é real, beleza? Claro que a gente vai acompanhar isso diariamente para vocês, mas eu diria que se você está com Bitcoin aí para o longo prazo igual eu, não é o momento de vender ele, tá bom? A gente pode estar aí uma oportunidade do século, eu diria, né? Então, vamos lá, vamos abaixar um pouco o tempo gráfico, né? A gente já analisou, viu aqui no diário que a gente fez um fundo duplo, né? O nosso volume aqui no diário, nessa última correção, estava mostrando para a gente que provavelmente esse é um fundo duplo, né? A gente sempre fala do fundo duplo, mas muita gente esquece que um dos principais aspectos dele é a segunda descida ter menos volume, né? Então a gente fez um fundo duplo lá, talvez por isso a nossa correção não se alongou tanto e estamos em tendência de alta, correto? Até no diário aqui a gente já consegue ver que a gente está muito esticado. E o que eu sempre falo para vocês, a gente precisa esperar uma correção para fazer entradas com maior relação risco-ganho, tá? A gente precisa da correção, porque se a gente entra no topo é muito arriscado. E a gente entrando com essa correção, a gente tem uma melhor relação risco-ganho. E no momento aqui, desde o nosso fundo duplo, eu não enxergo que a gente teve uma correção ainda, né? Então, o mercado quase rompeu os 12 mil dólares ali, protegeu nessa região, né? Que a gente tinha comentado, é a última zona de resistência aqui do Bitcoin, tá? Então eu vou traçar nossa última resistência aqui, passando dos 12 mil dólares aí, a gente não tem mais resistência no VPVR, ok? Então, a situação agora é extremamente positiva aí, pensando no longo prazo, no diário, no 4 horas. Só que o que a gente precisa? De uma correção. Se você ainda não entrou, eu diria que é melhor você aguardar uma retração para fazer as suas entradas, tá bom? Então, vamos falar um pouco aí dos suportes do Bitcoin agora, onde que a gente pode ter boas entradas no longo prazo ou até mesmo bons pontos que o preço, se ele começar a corrigir, ele pode rebater, tá? Primeiro ponto de suporte que eu enxergo aqui, apesar de que não é um ponto que eu diria que é bom para compra de longo prazo, é a região aqui dos 11.300, tá?
que é uma região que foi rompida bruscamente, mas é o nosso ponto de controle. O que esse ponto de controle é? É o ponto do VPVR, onde mais pessoas compraram e venderam. Por isso que tem essa linhazinha vermelha aqui, estão enxergando? Então, eu sempre encaro o ponto de controle como um suporte do preço, tá bom? É ali nos 11.350. Mas para compras aí de longo prazo, pensando no 4 horas, eu aguardaria pelo menos aqui a região dos 11 mil dólares, tá? A região dos 11 mil dólares, que eu diria vai ser onde a gente vai estar com a nossa média 34, se a gente começar a cair aqui agora. É um pouquinho acima da região de 0,382 de FIBO, mas é onde eu consigo enxergar também o suporte aqui no VPVR, tá bom? Um forte suporte nessa região. E o que eu quero enxergar aqui agora, né? Eu não quero ver o preço perdendo aqui os 10.500, né? A gente for um pouco mais conservador, até os 10.400 ali, pode ser? Sim. Por quê? Ali a gente falou com vocês na semana passada, né, que era o principal ponto onde eu queria ver o preço rompendo, né? A região dos 10.500 até os 10.700. Por quê? Porque a gente assumir uma tendência de alta tão forte igual essa, não importa se a gente tem muita resistência aqui no longo prazo. A gente estava mostrando essa forte região de resistência aqui, mas resistências que foram formadas em julho, em junho. Ou seja, quando a gente está em FOMO, pouco importa as resistências do mês passado. O que aconteceu? Quando a gente passou aqui dos 11 mil dólares, que a gente tinha uma zona de congestão, a gente simplesmente estourou para cima, porque as nossas resistências aqui eram de mais longo prazo. E quando o mercado fica eufórico, essas resistências não são tão, como que eu posso dizer? Elas são tão seguidas assim pelos traders, pois eles enxergam que a especulação vai fazer essas resistências serem rompidas, tá bom? E é por isso mesmo que, depois dessa grande subida aqui, eu peço muita atenção para vocês. Eu realmente não entraria agora, eu acho que a gente pode ter, provavelmente vai ter uma correção um pouco mais forte nas próximas horas. Quem sabe a gente até consegue fazer uma armadilha para romper os 12 mil, mas eu diria que é inevitável a gente respirar aqui para essa região, tá bom? Dependendo, se a gente conseguir romper, eu acho que os 11.300 pode segurar. Se for direto agora, eu tô de olho nos 11 mil, ok? Nos 11 mil até os 10.500. Menção honrosa aqui também aos 10.200, onde a gente fez um topinho alguns dias atrás e onde a região de 0,618 de Fibonacci, tá bom? Mas que é um suporte pequeno. Eu diria que o mais importante agora é a gente se manter acima dos 10.500. Se mantendo acima dos 10.500, a gente consegue consolidar essa reversão de tendência que a gente já fez no 4 horas, isso evidenciada pelas nossas médias aqui, pela nossa nuvem de Ishimoku, ou seja, a resistência virou suporte. Beleza, investidores? Então, o 4 horas do Bitcoin, eu diria que está muito esticado e que a gente provavelmente vai ter uma correção nas próximas horas, mas perspectiva muito boa aí, pensando no 4 horas e no diário, tá bom? 1 hora, vamos ver. 1 hora também, mesma coisa, né? Revertemos a nossa tendência aqui, conseguimos romper a região dos 10.700. Isso foi muito importante, porque essa região depois ela virou suporte, né? E explodimos para cima. Então, 1 hora também, tendência clara de alta, muito bonito a gente enxergar aqui 1 hora. Tivemos fortes volumes aqui, né? Mas não tão forte para eu encarar como uma reversão, tá? Ou seja, quem está pensando em pegar uma operação, eu não diria que é um bom short aqui no topo, tá? Eu diria que pode ser um bom ponto de realização. De short, eu esperaria um volume desse aqui para pensar numa operação, beleza? Porque a gente sabe que a tendência ela começa e termina com muito volume. E apesar de ter alguns volumes fortes, que andam fortes aqui, eu não enxergo como uma reversão, beleza? Pelo menos não tá com cara. Tá com cara que pode sim corrigir, mas não reverter. Ou seja, tudo aqui tá mostrando bem bullish pra gente a situação. 15 minutos. 15 minutos também estamos em tendência de alta. E essa tendência de alta foi tão forte que mesmo essa nossa correção aí, que já chegou nos 11.970, tendo caindo 2,5%, né? Ela ainda não bateu nem na média 72. Ou seja, dá pra gente enxergar aqui que o preço realmente foi muito forte e carece de uma correção para as próximas horas, tá bom? Eu diria que para o preço voltar a subir e testar os 12 mil, eu esperaria o rompimento aqui
dos 11.830, ao mesmo tempo que se a gente perder esse fundo que a gente deixou aí na última hora, nos 11.700, a gente vai ter problemas, ok? Então, eu diria que para o curto prazo, no 15 minutos, nos 11.830, eu diria que se romper, a gente pode pegar uma boa operação até esse topo aqui com stop abaixo dos 11.700, tá? Eu não pensaria em comprar agora para manter aí por alguns dias, pois movimentos assim carecem de uma correçãozinha, tá bom? Primeiro ponto que eu estou olhando nessa correção é aqui nos 11.350, nosso ponto de controle do Fibonacci, um ponto que seria uma compra arriscada para swing trade, tá bom? Uma compra um pouco mais segura, eu diria que é nos 11 mil dólares. E aí a gente colocaria o stop lá nos 10.400, 10.500. Beleza? Então, perspectiva muito boa aí no Bitcoin. Todos os tempos gráficos apontando para cima, mas como a gente subiu muito, a gente carece de uma correção, tá bom? Mas fique ciente, se você estiver shortando agora, você está operando contra a tendência, tá? Então, o preço sim pode estourar para cima assim e continuar a subida dele. Então, eu diria muita cautela agora. Se você quiser realizar essa operação igual eu já realizei aqui, eu acho que é uma boa, tá? Eu acho que faz sentido a gente não tentar pegar o topo sempre, a gente sair do mercado e assegurar o nosso ganho quando ele aparece assim 20% em poucos dias, né? Então, não tenham FOMO, mas assim como FOMO, o Fear of Missing Out, é importante, a gente não pode ter foco também, né? O foco é o Fear of Cashing Out, ou seja, o medo de realizar, de tirar o dinheiro quando ele vem, beleza? Então, a minha dica de hoje é essa, investidores. Agradeço aí quem está acompanhando, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Todas as críticas, sugestões, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder todos, tá bom? Amanhã a gente volta aí com mais uma análise para vocês e essa semana também vai ter algumas lives. Então, fiquem atentos. Muito obrigado quem acompanhou aí. Um forte abraço.